Oi pessoal, tudo bem? Sou a Carol Poleto, sou psicóloga, trabalho na área clínica, na área organizacional. Sou pós-graduada em sociopsicodrama, estou fazendo a pós-graduação em terapias comportamentais contextuais pelo CEF de Porto Alegre. Atualmente eu resido em Porto Alegre, realizo os meus atendimentos clínicos aqui e na Serra Gaúcha, em Canela e Gramado. Gramado eu estou iniciando um grupo terapêutico e em Canela eu tenho os meus atendimentos clínicos, certo? Também trabalho muito na minha prática, tanto organizacional quanto clínica, com a psicologia positiva. E hoje sou convidada pela equipe da VLDA para falar um pouquinho sobre felicidade e a influência disso na produtividade nos ambientes de trabalho. Como que isso pode melhorar o nosso negócio, como que isso pode afetar aí a nossa empresa de maneira positiva. Então, vou estar com vocês nos próximos minutos, né? Infelizmente a gente não consegue ter muita troca, mas depois vão ter todos os meus contatos para a gente manter algum contato e poder trocar um pouco mais sobre esse tema e como poder aplicar melhor no contexto da tua empresa, da tua equipe. Trazendo o tema aí da palestra Felicidade e Produtividade, eu trago primeiro como é importante a gente falar sobre felicidade nos dias de hoje, né? Quando a gente fala sobre felicidade, a gente não pode pensar só no contexto organizacional, né? Porque a gente não é feliz só no nosso trabalho ou busca felicidade só no nosso trabalho. A gente busca felicidade em vários pontos da nossa vida e um deles é o trabalho. Por que falar sobre felicidade, né? Cada vez mais as pessoas se sentem mais sozinhas, né? Enfrentam uma crise narcísica muito grande, né? Essa solidão, por que acontece? Muitas vezes a questão do uso das tecnologias, da gente ficar muito em redes sociais, a gente acaba não tendo tanto contato com as pessoas como a gente tinha antigamente, né? E cada vez mais as pessoas estão tomando consciência do seu sofrimento, né? Eu acho que sofrimento sempre existiu na nossa humanidade, mas cada vez mais as pessoas conseguem olhar para isso e sentir isso, né? Então, esse é um dos motivos que a gente precisa falar sobre felicidade. O segundo motivo, né, é em função da nossa sociedade, do mundo que a gente vive atualmente. A gente enfrenta uma desigualdade social, né, no nosso país, no nosso mundo muito grande, né? E cada vez mais a gente percebe que a violência está presente no nosso dia a dia e a gente se isola muito em função disso. E pensando no contexto empresarial, né, o terceiro motivo para a gente falar sobre felicidade, as empresas atualmente, né, a gente enfrenta uma crise muito grande. E quando a gente enfrenta essa crise, a gente precisa tirar o S e criar cada vez mais. Fazer mais com menos, né? E como fazer mais com menos e manter as pessoas felizes, motivadas? Então é sobre isso que eu vou falar vou falar com vocês nos próximos minutos. Para a gente falar então sobre felicidade, eu vou trazer a psicologia positiva e é importante, antes da gente iniciar, eu esclarecer algumas coisas sobre o que não é a psicologia positiva. Muitas vezes as pessoas me perguntam: ai, Carol, é uma coisa meio hippie, don't worry, be happy. Não, não é isso. Não é também Hakuna Matata, Timão e Pumba, né? E também não tem nada relacionado à autoajuda, pensar positivamente. A psicologia positiva, ela é baseada, né, em pesquisas, é uma ciência, é um olhar da psicologia que trabalha, que desenvolve as potencialidades de cada um de nós, né? E no contexto empresarial isso acaba se tornando muito rico, né? E para falar também da psicologia positiva é importante contextualizar um pouquinho como que ela surgiu. O criador da psicologia positiva foi o Martin Seligman, que na ocasião ele era presidente da Associação Americana de Psicologia. E o Martin Seligman, um belo dia, estava cortando a grama da sua casa, né? E a filhinha dele
pegava o que sobrava da grama e jogava para cima, pegava o que sobrava e jogava para cima. E aí chegou uma hora que ele ficou bravo, porque ele estava juntando tudo e ela estava bagunçando tudo que ele estava fazendo. E aí ele falou, olha, para de fazer isso, tu tá me atrapalhando. E aí ela comentou com ele, pai, tu é muito rabugento. Né? E aí ele parou e pensou, poxa vida, minha filha tá dizendo que eu sou rabugento, eu não quero que ela tenha essa visão de mim, né? Eu quero que ela tenha uma visão muito mais positiva de quem eu sou. E foi a partir daí, então, que o Seligman começou a olhar quantas pesquisas existem sobre felicidade, quantas pesquisas existem sobre sofrimento, sobre depressão. E ele percebeu que existiam pouquíssimas pesquisas sobre felicidade, sobre como a felicidade pode melhorar a nossa vida, né? E ele começou a se dedicar a estudar mais os benefícios da felicidade e do bem-estar na nossa satisfação com a vida, né? Em 2011, o Seligman montou uma teoria, então a teoria do bem-estar e florescimento, onde ele levou em consideração 5 aspectos para a gente poder viver, né, mais feliz, ter uma satisfação maior com a nossa vida. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos e a importância da gente trazer eles para o nosso ambiente de trabalho. O primeiro aspecto fala sobre nós termos emoções positivas, sentirmos emoções positivas. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar em 3 tempos. Sentir emoções positivas em relação ao nosso presente, né? Em relação ao que eu vivo hoje, aqui, agora, quais são as emoções boas que eu sinto, né? O que tem de bom no meu dia, o que tem de bom de estar gravando esse vídeo, gravando essa palestra. Quais são as emoções positivas que eu tenho em relação ao meu passado, né? Então, pensando aí no contexto empresarial, né? Olhar para trás, olhar para minha empresa, para o meu negócio, para minha equipe e trazer, né, para o aqui agora, para minha lembrança agora, quais são as coisas boas que eu me orgulho que já aconteceram, que eu fui construindo na minha trajetória. Então, olhar para trás com orgulho e com senso de pertencimento e trazer isso para o nosso negócio é muito importante também, né? E olhar para o futuro com otimismo, com esperança, né? E aí entra muita questão de vestir a camiseta da empresa, do meu negócio, da minha equipe e sim, isso vai dar certo, né? Um olhar muito mais otimista, muito mais esperançoso. Então, esse é o primeiro ponto que o Seligman traz na teoria do bem-estar. O segundo ponto fala sobre engajamento, né? Que é muito importante a gente estar engajado no que a gente está, na atividade que a gente está realizando, enfim, no trabalho que eu estou fazendo, né? Mais tarde a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas dando uma palhinha, né? Engajamento é aquilo que a gente, é um exemplo, né? É aquilo que quando eu estou fazendo, eu perco a noção do tempo, eu realmente me engajo, eu gosto de fazer aquilo, né? Então, a gente está engajado na atividade que a gente está fazendo, faz toda a diferença. Então, esse é o segundo ponto que o Seligman traz. O terceiro ponto fala sobre relações positivas, sobre nós termos relações positivas na nossa vida e cultivar isso no nosso ambiente de trabalho vai fazer muita diferença. Se eu tenho pessoas com as quais eu me relaciono bem, eu consigo trabalhar bem enquanto equipe, enquanto time, eu consigo contar com elas, isso vai fazer toda a diferença, né, no resultado final do trabalho. Muitas vezes as equipes precisam estar muito unidas para que as coisas realmente deem certo, né? O quarto ponto que o Seligman traz, né, é a importância da gente ver o significado naquilo que a gente está fazendo. Então, por exemplo, se eu trabalho numa empresa que os valores dessa empresa não condizem com os meus, as coisas que acontecem, né, eu não concordo, eu não vejo sentido, então isso vai tá me fazendo muito mal e o meu trabalho não vai estar sendo bem feito. Eu não vou estar sendo honesto nem comigo, nem com a empresa que eu estou trabalhando, tá? Então, a gente trabalhar com significado, com sentido, com propósito, faz muita diferença, né? Isso é super importante. Então, esse ponto que o Seligman traz, eu acho que
é um dos mais importantes e muitas vezes as pessoas saem das empresas, mudam de emprego ou até resolvem seguir o caminho do empreendedorismo, pois percebem que aquilo que elas estavam fazendo não fazia sentido para a sua vida, né? Não tinha um grande significado. Então a gente busca muito isso, né? Poder fazer coisas que tenham importância para a nossa vida. E o quinto ponto, né, é a questão da realização, é a gente se sentir realizado no que a gente está fazendo, né? Muitas vezes só o simples fato da gente conseguir realizar uma ação, o sentimento que vem posteriormente, ele já vai se bastar por si só, né? Então a gente se sentir realizado, se sentir útil no nosso trabalho também, isso é muito importante, né? Trazer esses 5 pontos para a nossa equipe, para o nosso negócio e exercitar isso constantemente é muito importante. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da felicidade, né? O que acontece quando a gente consegue trazer mais felicidade para a nossa vida? A gente acaba tendo muito mais amigos, né? Nos rodeando de pessoas positivas na nossa vida. A gente acaba sendo muito mais criativo. A nossa produtividade no trabalho chega a aumentar 12% quando a gente está feliz. Isso é super importante. A nossa saúde é muito melhor. Existe uma pesquisa que é realizada em Harvard. É uma pesquisa que já dura 75 anos. Sim, 75 anos. O link vai aparecer aqui depois, caso vocês queiram conhecer um pouco mais dessa pesquisa, que fala que quando nós temos, né, relações positivas na nossa vida, a tendência é que a gente viva muito mais. Então, sim, a gente ter uma saúde boa, uma saúde sólida vai ser importante, mas nós termos relações positivas, relações de qualidade na nossa vida é a questão mais importante para a gente ter uma vida longa, duradoura e boa, né? Então, isso é um benefício da felicidade, né? A gente ter pessoas à nossa volta. A questão de liderança, a gente consegue nos tornar melhores líderes quando a gente está feliz, a gente consegue negociar muito mais, pensar em mais soluções diante de alguns problemas. Tô usando a minha colinha aqui, a gente consegue ser mais resiliente também. Pessoas felizes, né? Pesquisas apontam que as pessoas felizes doam muito mais para a caridade, né? Tem esse sentimento de querer compartilhar muito maior, né? Mas a questão é, será que é possível a gente ser feliz no trabalho? Né? A gente falei sobre todos esses benefícios, mas será que é possível? Dá pra gente ser feliz no trabalho? Né? Muitas vezes a gente fala assim, ainda bem que é sexta-feira, né? Acabou a semana e vai começar o final de semana. E várias pesquisas apontam que os níveis de felicidade na sexta-feira, final da tarde, são muito maiores, né? E os níveis de felicidade num domingo, final do dia, eles estão mais baixos, né? E muitas vezes também as pessoas buscam o trabalho como um refúgio, né? Não existe um grande sentido, um grande propósito de vida e o trabalho existe para muitas pessoas simplesmente para preencher um tempo. E aí a gente tem que pensar, a gente vive para trabalhar? Não, a gente vive para viver, não é só o trabalho, né? Mas é importante que a gente esteja feliz no nosso trabalho também. Uma pesquisa realizada em 2016 em Lisboa, chamada Happiness Work, trouxe alguns dados da importância da felicidade no trabalho. Então, falando sobre absenteísmo, que são as faltas que as pessoas têm no trabalho, né? As pessoas mais felizes têm 0,7, não chega nem um dia de afastamento do trabalho durante o ano. E as pessoas menos felizes têm uma média de 7 dias de afastamento do trabalho durante o ano. Falando sobre investimento de energia, né? As pessoas mais felizes passam 80% do tempo com energia no trabalho.
E as pessoas menos felizes passam 10% do tempo com energia no trabalho. Foco na tarefa, né? As pessoas mais felizes, elas conseguem ficar 80% do tempo focadas. A pessoa mais feliz do mundo, ela não vai conseguir ficar 100% do tempo focado, né? Existem algumas distrações. Mas 80% do tempo, quando a gente está feliz, é porque a gente realmente está engajado no que a gente está fazendo. E as pessoas menos felizes passam 40% do tempo engajadas no trabalho, né? Então, realmente, elas não estão se sentindo realizadas naquela atividade. A importância da gente trazer a felicidade para o nosso ambiente de trabalho. Pensando na questão de mudança de empresa, de emprego, né? As pessoas mais felizes têm 45% menos de vontade de trocar de emprego do que as pessoas menos felizes, né? Então, como é importante a gente trazer isso para o ambiente de trabalho, né? A gente enquanto empreendedor, a gente enquanto líder de equipe, né? Trazer isso para o nosso dia a dia. E como poder desenvolver isso, né? A felicidade também aumenta a nossa produtividade, porque os funcionários, quando estão felizes, eles conseguem trabalhar muito melhor em equipe, têm mais energia. Os funcionários também vão ter muito menos medo de errar, né? E, consequentemente, vão cometer menos erros. Quando a gente não está feliz, a gente vai para um desafio, para uma tarefa, com muito mais medo de errar, e aí existe muito mais propensão ao erro, né? Quando a gente está feliz também, a gente aprende mais rápido, isso aumenta a produtividade e a lucratividade da nossa empresa. A gente consegue tomar decisões melhores quando a gente está com um estado, né, de humor melhor, e a gente acaba se tornando muito mais motivado e feliz, né? Mas a questão é que uma pesquisa que foi realizada em 142 países apontou que apenas 13% da população mundial, 13% da população mundial está engajada no seu trabalho. Gente, é um dado muito baixo, 13% das pessoas, né? E o pior, aqui no Brasil, 73% das pessoas não estão engajadas no seu trabalho, né? Não veem sentido, não vestem realmente a camiseta da empresa, do negócio, na hora de trabalhar. E isso é um dado alarmante, né? O engajamento, ele é o preditor do bem-estar e da felicidade no trabalho. E como que a gente pode olhar para isso, como que a gente pode desenvolver isso, né? O primeiro passo para entender sobre engajamento é entender o que forma ele, né? O engajamento, ele é o preditor da nossa felicidade e do nosso bem-estar, né? E para a gente poder entender um pouco mais sobre engajamento, o primeiro passo é conhecer, né, esse modelo. Do que é composto o engajamento? Do nosso talento, né? Quais são os talentos que eu tenho? E quando a gente fala sobre talento, nós falamos sobre questões biológicas, sobre questões genéticas, né? Questões que fazem parte de mim, são inatas, né? O que eu realmente sou bom, né? E o outro ponto que é muito importante são as nossas forças de caráter, que é um conceito da psicologia positiva, que é como se fosse um guia para conhecer as nossas características boas, né? E eu sempre comento que a gente tem uma tendência a colocar um velcro, né? Então grudar as coisas que são as nossas características ruins, exaltar essas características ruins e fazendo uma analogia a uma panela, né, antiaderente, é o que a gente faz com as nossas qualidades boas, né? A gente não traz elas mais para perto da gente. Eu sempre comento também que nada acontece sem que ocorra alguma transformação pessoal na nossa vida, né? Então, quando a gente passa por alguma transformação pessoal, isso faz mais sentido para que a gente aplique no nosso ambiente de trabalho, para que a gente leve isso para minha equipe, para minha família, para minha vida, né? Realmente precisa fazer sentido. E eu queria fazer um convite para vocês, né? Um convite para vocês poderem se conhecer um pouquinho melhor através da psicologia positiva. Então,
A ideia é que vocês respondam um questionário, tá? O nome desse questionário é VIA, Values in Action, certo? O link vai aparecer aqui. Vocês podem entrar nesse site, preencham os dados de vocês e quando vocês forem responder, selecionem a opção português. Por mais que vocês entendam inglês, é importante selecionar essa opção, porque toda adaptação, toda tradução foi adaptada, certo? Então, uma pausinha de 15 minutinhos aí para vocês poderem responder esse questionário e depois a gente retorna para dar seguimento aí à nossa palestra, certo? E aí, como é que foi conhecer um pouquinho mais das tuas potencialidades? É bacana, né? Muitas vezes a gente não tem noção de algumas características que são bem destacadas na gente. Então, esse questionário é um ótimo exercício para poder nos conhecer e poder conhecer os outros também, né? E o que ele faz? Ele ranqueia 24 características que estão presentes em todas as culturas do mundo, né? Então, quando o Seligman começou a trabalhar com a psicologia positiva, houve muito investimento em pesquisa nesse sentido para poder identificar quais características eram presentes em todas as culturas. E essas características, essas forças de caráter, elas foram classificadas, dentro de 6 virtudes que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a primeira delas é a sabedoria, né, que abrange todas essas forças, a humanidade, a segunda virtude, a justiça, a moderação, a coragem e a transcendência. Tá? E dentro de cada uma dessas virtudes existem essas forças que foram ranqueadas dentro do questionário de vocês, o VIA. Vocês lembram que a gente estava falando sobre engajamento antes de realizar esse questionário? E agora eu vou passar para vocês algumas formas de conseguir aumentar o engajamento no teu negócio, na tua empresa, na tua equipe, né? E aí vocês vão conseguir entender um pouquinho o porquê que vocês responderam esse questionário, né? Então, a primeira forma da gente conseguir aumentar o engajamento e, consequentemente, o bem-estar na nossa empresa, no nosso negócio, é a gente conseguir investir numa seleção correta, né? Eu sempre comento que é muito mais importante a gente trabalhar mais com desenvolvimento do que com seleção. Se a gente não para de selecionar, alguma coisa está errada na nossa empresa, né? Mas, começando, né? Investir num bom processo de seleção. Uma sugestão que eu sempre dou é da gente poder olhar para o nosso negócio, identificar quais são as forças que são importantes, as forças de caráter que vocês conheceram agora respondendo esse questionário. Quais são as forças que são importantes para o nosso negócio, né? O que faz diferença para o meu produto final, para o meu cliente, né? Então, o que vai ser importante para a realização das tarefas. E quando a gente vai contratar alguém, poder olhar se essa pessoa tem essas forças que são importantes para a minha empresa. E além de olhar o que é importante para a minha empresa, o que é importante para esse cargo. Então, poder alinhar um perfil de cargo, né? O que essa pessoa que vai trabalhar em equipe precisa. Então, de repente, uma das características importantes vai ser o trabalho em equipe. Às vezes, eu tenho algum cargo onde eu não posso ter uma pessoa que tenha a característica de liderança muito desenvolvida, né? Então, olhar o que é mais importante e o que é menos importante, né? Se eu tenho uma empresa que é uma empresa que trabalha muito com igunovação, então criatividade vai ser um fator muito importante. Se eu tenho uma empresa mais engessada, onde, né, eu tenho processos muito estabelecidos que eu não quero mudar, eu não vou mudar, né, poder olhar para isso. Eu quero uma pessoa mais criativa, mais inovadora. Então, sempre poder conhecer bem o seu negócio e trazer pessoas que estejam de acordo com o que eu quero para minha empresa. Esse é o primeiro ponto.
O segundo ponto, que é onde a gente precisa investir muita energia, né, é desenvolver talentos e desenvolver as forças de caráter das pessoas que trabalham comigo, né? Muitas vezes as pessoas entram nas empresas e pronto, agora eu já consegui esse emprego, eu não preciso me desenvolver mais. Não, pelo contrário, né? A gente não é, eu sempre digo, a gente não pode falar assim, eu sou. Não, nós estamos, né? Eu estou. A gente está em constante mudança. Por quê? Porque o mundo está sempre mudando. E eu preciso acompanhar essas mudanças que acontecem no mundo e trazer isso para minha empresa, desenvolvendo as pessoas também, né? Então, esse investimento de dinheiro, de energia, de tempo, né, no desenvolvimento das pessoas é muito importante, muito importante. Eu acho que é o ponto essencial assim, das empresas. As empresas que desenvolvem as pessoas têm muito mais resultados. E o terceiro ponto, né, é investir em ações de bem-estar. A tua empresa tem algum programa de bem-estar para os colaboradores? Tu, gestor, faz alguma coisa para promover o bem-estar, a satisfação com o trabalho, com a vida da tua equipe, né? Muitas vezes os gestores, os líderes colocam essa responsabilidade muito na área de recursos humanos, né? Tanto a questão do desenvolvimento como de ações de bem-estar. Com certeza, é uma iniciativa da área de recursos humanos, mas qual é o papel da área de recursos humanos, do consultor organizacional? A gente planta a sementinha na cabeça de vocês, né? E o papel de vocês é regar, 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 plantar isso na equipe e regar todos os dias, né? Não é um dia ou dois, fiz um treinamento com a minha equipe, tá tudo certo. Não, isso é constante, é todo dia, tá? Então, a gente ser empreendedor, a gente ser líder, ter uma equipe, ter pessoas nos seguindo para a gente poder atingir um objetivo em comum, não é fácil, porque além de pensar no objetivo, a gente também tem que pensar em como desenvolver e trabalhar o bem-estar dessas pessoas, né? Bom, gente, e para finalizar, né, algumas coisas que tu, enquanto empreendedor, enquanto líder, enquanto gestor de equipe, o que tu pode fazer para conseguir aumentar o índice de felicidade, de bem-estar das pessoas da tua equipe? Porque, como eu falei, né, com certeza a gente pode apoiar na área de psicologia, recursos humanos, consultoria, mas é teu papel fazer isso, né? Então, algumas ações que tu pode fazer no dia a dia. Dar informações necessárias para a tua equipe do que está acontecendo na empresa, quais são os planos, qual é a estratégia que está sendo usada para trabalhar, para atingir metas, objetivos, né? Então, as pessoas precisam de informações para poder entender o sentido do que elas estão fazendo. Desde da pessoa que faz a limpeza da empresa, aquela pessoa que vai digitalizar uma pilha de documento, até, né, a gente não digo, mas alguém que tem um cargo de liderança, um cargo hierárquico maior. Se a gente não entende o que a gente está fazendo e para que a gente faz, a gente não vai fazer aquilo com garra, com ânimo, né? Então, explicar lá para o teu funcionário por que tu vai ter que digitalizar essa pilha imensa de documento é importante, por mais que ele só vai digitalizar, para ele ter sentido no trabalho dele, para ele se sentir mais engajado. O teu trabalho é importante. Tu digitalizar isso vai fazer muita diferença pra gente, né? Então, passar essas informações é muito importante. Autonomia, né? E aí cabe muito do líder e do empreendedor enxergar em que momentos que eu vou ser uma pessoa, um líder, um gestor mais autocrático, então algumas decisões vão ser tomadas por mim, pela empresa, e sim, a gente vai fazer dessa forma, né? E que momentos a gente pode ter mais abertura, então eu vou ser um líder mais democrático, onde eu vou trazer as pessoas junto comigo, se envolver naquele projeto e a gente tomar decisões juntas, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que avaliar, que momento que a gente vai usar cada tipo de liderança, né? Isso é liderança situacional. Outro ponto importante, né,
é a gente dar feedback constante para a nossa equipe, né? Feedback positivo e feedback negativo. Provavelmente vocês já devem ter lido, ter ouvido várias coisas sobre feedback, mas esse assunto nunca sai de moda, né? Quando a gente elogia, traz, né? Olha, tu faz isso muito bem, parabéns, né? A pessoa vai se sentir mais motivada para isso. Então, feedback positivo nunca sai de moda. Mas muito cuidado, né? Esse feedback positivo eu vou dar para o meu funcionário, vou elogiar ele, né? Só para ele. Eu não vou elogiar ele e fazer com que o restante da equipe se sinta mal. Ou, no caso de um feedback negativo, o funcionário, por exemplo, tratou mal um cliente e eu percebi isso, né? Não vou abordar o meu funcionário na frente de toda a equipe ou na frente do cliente para chamar a atenção dele. E quando eu for fazer isso individualmente, né, procurar entender, olha, por que tu fez isso? Tu percebe que isso é ruim pro nosso cliente, ele não se sente bem? Como que a gente pode melhorar esse atendimento? Quando eu falo isso, como que a gente pode melhorar esse atendimento, eu, enquanto gestora, estou me envolvendo junto com o meu funcionário para pensar em ações de melhoria. Né? Então, essa questão do desenvolvimento não é só no momento de um treinamento, né? Mas investir no desenvolvimento é também dar feedback tanto positivo quanto negativo. Envolver a equipe na construção dos processos, né? Eu já tinha comentado isso antes, isso é importante também. E poder se envolver com as atividades que a equipe está realizando. Muitas vezes o gestor, o empreendedor, o líder, ele acaba se afastando um pouco daquela atividade ali mais, sei lá, mais manual, mais braçal, ou eu fico muito distante da ponta do meu produto, do meu serviço, né? A gente, enquanto líder, enquanto gestor, a gente precisa se aproximar disso para entender exatamente como que é o trabalho do nosso funcionário, né? Então, se eu sou dono de restaurante, sim, eu não vou ficar só lá no caixa recebendo. Às vezes eu vou ter que ir para a cozinha ver como é que as coisas estão andando, como que as pessoas estão se sentindo, que dificuldades que elas têm, né? Como que o garçom, a pessoa que está atendendo ali, o cliente na ponta, está se sentindo, o que está acontecendo, quais são as dificuldades. Então, se envolver com a equipe é muito importante. Outra questão importante, né, é a gente trabalhar a comemoração das pequenas conquistas. E aqui eu tenho uma dica bem legal para tu poder fazer com a tua equipe, com a tua empresa. Toda sexta-feira, no final da tarde, reserva um tempo, ou no final da semana, reserva um tempo onde, né, vamos aproveitar que os índices de felicidade aumentam no final da semana, né, na sexta-feira, no final da tarde, e reservar um tempo para a gente parar, vocês poderem parar, olharem para a semana, o que aconteceu naquela semana e pensar ao que a equipe é grata, né, do que aconteceu naquela semana. Nós somos gratos porque nós atingimos a meta. Olha que legal, né? Foi uma coisa tri boa que aconteceu. Então, poder registrar isso. E aí a minha sugestão, né, de repente ter um potinho, um baú, uma urna, né, para poder registrar essas coisas que foram importantes, foram boas, que aconteceram. Junto com isso, né, além de registrar isso, pensar por que isso aconteceu, né? Então, por que vocês atingiram a meta? Vocês atingiram a meta porque vocês se dedicaram muito para que isso acontecesse, né? E como que vocês estão se sentindo? Então, registrar essas três coisas. O que aconteceu, por que aconteceu e como que vocês estão se sentindo. Porém, vai acontecer que algumas vezes não vão ter coisas tão grandiosas como atingir uma meta, mas pode ter sido um outro momento bom. Teve um momento lá na quarta-feira que a gente super se uniu, todo mundo se uniu para conseguir entregar um relatório, né? Ou, enfim, pensar nessas coisas boas que aconteceram e registrar. Muitas vezes a gente tem um hábito muito grande de reclamar, né? Então, procurar trazer mais as coisas boas e deixar de lado as dificuldades, né? Quando a gente traz mais as coisas boas, a gente tem muito mais resiliência para enfrentar as dificuldades.
Então, essa é uma dica bem bacana que vocês podem fazer. Trabalhar também com a equipe senso de propósito e significado, né? E aí também volta lá a importância da gente explicar o porquê cada um está fazendo aquela atividade. Promover ações que atenuem o estresse, né? Aí voltando lá nas ações de bem-estar que eu tinha comentado, que isso ajuda a promover mais engajamento na equipe. Reconhecimento e recompensa por bom desempenho, né? Então poder desenhar dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, qual o programa de reconhecimento que tu vai ter, né, para os teus funcionários em função de bom desempenho. Isso é uma coisa muito importante, né? E para a gente poder linkar isso tudo, né, gente, é fundamental a gente unir a estratégia da nossa empresa, olhar para o nosso planejamento, qual é a nossa estratégia, aonde eu quero chegar, né, as pessoas. Então, se isso não estiver bem alinhado, não funciona. E trazer o bem-estar para essas pessoas vai fazer com que a gente se aproxime muito mais dos nossos objetivos. Afinal, a gente precisa das pessoas, né, para poder atingir isso. Seja um funcionário só que tenha na minha empresa, seja, né, uma empresa de 3.000 funcionários. Então, pensar nessas ações de bem-estar e felicidade a todos. Bom, queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Meus contatos vão ficar aqui, caso vocês queiram conversar um pouco mais, trocar uma ideia, caso tenham interesse na realização de algum trabalho para a empresa de vocês, né? Alguma palestra, algum trabalho de desenvolvimento de líderes. Estou super à disposição e, mais uma vez, sou muito grata à equipe da VLDA, em especial a Letícia, minha amigona do coração, por esse convite, por estar falando de uma coisa que eu gosto tanto, né, que é a questão da área organizacional e de um tema tão leve, tão gostoso como a felicidade. Certo, gente? Muito obrigada!